Olá, queridos e queridas da Prof. Marilise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar sobre um assunto assim que tem vindo de várias reflexões da época que eu fazia o meu mestrado e foi um momento em que eu tive que pesquisar sobre a beleza, sobre a estética e sobre o poder do feminino. Nessa foto de capa vocês viram duas belezinhas, né? Como esse sapato preto e esse vermelhinho aqui. Então eu vou contar um pouquinho da história dele. Esse sapato preto que me deu foi o Pedro, meu filho, quando ele tinha 11 anos de idade. Ele queria me dar um presente de aniversário e foi lá e procurou, só que o sapato que ele trouxe não era esse. Era um sapato vermelho exatamente igual a esse. Porque era meu aniversário e ele achava que a beleza daquele sapato combinava comigo. Esse outro sapato vermelho eu usei uma vez perto de um dos meus sobrinhos, pequenininhos ainda, e ele olhou para o sapato, olhou para mim, olhou para o sapato e fez assim: "Ah, que lindo!" Então veja, gente, falando aqui com as mulheres mais do que com os homens também podem ouvir, é óbvio, são sempre convidados para as nossas lives, mas é o seguinte: o que nos define no único acervo da moda feminina que é exclusivamente feminino? Os sapatos de salto, né? Até hoje a gente vê alguns desfiles, coisas que são mais contemporâneas e tudo mais, com esses alguns homens até tentando desfilar, né? Ou pessoas com outra orientação sexual usando um sapato de salto. Mas não existe nada mais feminino do que um salto alto, né? Não que uma mulher que não use salto alto não seja feminina, mas esse, vamos dizer assim, é um ícone, é um instrumento, algo que nos diferencia dos homens. Quando nós pensamos em nos mostrar diferentes dos homens, nós sempre pensamos em nos colocarmos no salto. Quando alguém quer nos derrubar, diz assim: desculpa aí, vou quebrar teu salto. Desculpa aí por quebrar teu salto. Eu já ouvi isso uma vez de alguém. Então eu quero dizer para vocês, e era um homem, né, que me falou isso: desculpa aí, eu vou quebrar teu salto dessa vez. E porque quando a gente está de salto, a gente está literalmente empoderada daquilo que tem de mais poderoso dentro do universo feminino, né? Que é o ícone que nos representa e nos faz um diferencial entre homens e mulheres, porque os homens têm um estilo próprio de calçado, que nós podemos ter calçados parecidos com os deles, mas quase nunca eles têm calçados parecidos com os nossos, né? Então, o que eu trouxe para dizer para vocês é o seguinte, que a gente tem que acreditar na força do feminino, na beleza que toda mulher tem que transparecer e na feminilidade, nessa condição que nos foi dada pela genética humana. E eu sempre que vou fazer uma reflexão a respeito de algumas coisas que são de tratamentos estéticos e coisas que vêm para que nós possamos propagar enquanto tratamentos, enquanto utilizações tais como equipamentos, cosméticos novos, eu sempre penso o que vai acontecer fisiologicamente se eu for usar esse tipo de processo. Vamos imaginar uma criolipólise, né? Que faz uma apoptose, uma morte celular das células de gordura, né? O nosso organismo tem um determinado número de células e ele vai sempre buscar se adaptar ao meio, né? Então, quando nós pensamos em adaptação ao meio, nós pensamos o seguinte: eu que trabalho com pós-operatório também vejo muito disso e tem sido uma tendência de estudos dentro da comunidade científica voltada à questão da gordura corporal. Muitas mulheres fazem tantas lipoaspirações que depois de um determinado tempo elas começam a ficar com o corpo desarmonizado, mesmo tendo feito uma lipoescultura, uma harmonização corporal. Porque aquelas células de gordura que permaneceram no corpo, elas têm uma função fisiológica muito importante, que é manter o nosso estado nutricional para que nós não morramos, né? Que a gente não venha a morrer.
Então, o que ocorre é que o nosso corpo vai se tornar cada vez mais resistente à perda da gordura. Por quê? Porque quando nós somos jovens, nós temos uma determinada quantidade de hormônios, e em especial as mulheres quando entram no climatério, né? Que menopausa é a última menstruação e climatério é todo o processo que vem após a menopausa. Elas passam a ter mais tendência a acumular gordura. Por que será? Por que fica tão difícil a gente perder gordura corpórea? Porque o nosso organismo, e isso pode parecer até triste para nós mulheres dessa geração, ele vai tentar fazer o seguinte: ele já não precisa mais do poder de sedução para a procriação da espécie. E quando nós somos mais jovens, nós estamos em idade reprodutiva e nós temos que atrair o sexo masculino para a reprodução da espécie. Biologicamente, é isso, tá, gente? Para fazermos a manutenção da vida na Terra, né? Então, quando nós pensamos na gordura corpórea da mulher depois que ela entra no climatério, o nosso organismo vai se preparar para um processo muito mais delicado, que é o processo de envelhecimento. E pasmem, vocês vejam que dentre esses dois, atrás desse espaço anterior, nós temos a infância, que também são as formas mais arredondadas, o rostinho redondo, né? Os bebês que antigamente a gente falava de uma marca de produtos, né? Que eram os bebês tipo, tá, né? Então, veja, por quê? Existe toda uma fisiologia orgânica em que as formas redondas elas vão trazer uma harmonização à espécie, né? Nós vemos até aqueles bichinhos japoneses lá, né? Aqueles avatares que são feitos, que os olhinhos são bem redondinhos, né? Brilhantes e grandes. Isso tem a ver com a beleza física. Eu vou falar sobre isso num outro momento, num outro vídeo, citando um capítulo da minha dissertação do mestrado, que quem quiser vai poder ter acesso lá no meu Instagram. Eu vou deixar lá o link da dissertação, né, para que vocês possam ler o capítulo de estética, porque o restante é voltado à parte de formação de professores nesse segmento de ensino. Mas voltando a essa questão da natureza fisiológica da gordura, ela vai nos proteger de quedas lá na nossa melhor idade, né? Vai nos proteger contra a desnutrição, né? Porque nós vamos acumular mais gordura e vamos ter um processo nutricional de manutenção da espécie quando faltar energia de fora, né? Porque nós já não temos mais a capacidade, e quem já tem uma determinada idade sabe, às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não consegue. Já não consegue, como as crianças quando eram pequenininhas, não é que eles não queriam fazer, eles não conseguiam, às vezes pular num pé só com 3 anos, né? Tem todo um processo de evolução do processo motor que explica todas essas características. Mas o que eu gostaria de explicar para vocês é o seguinte, que numa determinada fase da vida, e todas elas têm dimensões muito específicas, e aqui eu queria falar primeiro para a mulher jovem há mais tempo, que eu costumo brincar, que é da minha faixa etária de 50 a mais, e para as mulheres mais jovens, inclusive as adolescentes, né? Eu fui uma daquelas adolescentes assim que lutava contra um peso, porque quando eu tinha 16 anos eu usava manequim 34, 36, depois eu passei para o 40 e fiquei muito decepcionada e uma vida toda brigando com o meu corpo, aos 20 e alguma coisa, né? E isso me fez muito mal, tomei muito remédio para emagrecer, muitas coisas ruins que hoje ocasionam problemas de saúde que eu sei que tem uma relação com aquele tempo. Então, falando primeiro para as jovens há mais tempo como eu, adquira um padrão de beleza, de que você possa se gostar mais e procure manter esse corpo como ele está, nem aumentando demais para não promover aumento de triglicerídeos, de gorduras inadequadas, as chamadas dislipidemias que ocorrem com o passar do tempo. Às vezes mulheres mais jovens têm isso, mas na grande maioria, depois que a gente entra no climatério, essas dislipidemias acabam se tornando, né, bem mais específicas. O diabetes senil também, né? Nós temos que ver as doenças cardíacas. Então,
tudo isso nós vamos manter um determinado tipo de corpo e vamos fazer aquilo que de melhor nós podemos fazer, que são os exercícios físicos, para que nós possamos ter uma condição de nos mantermos ativas, andando, caminhando bem e vivendo a vida e sendo feliz. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante, o sal da vida é a gente chegar num determinado momento e não querer agradar o outro e sim a gente mesmo. Como eu trabalho muito com jovens na faixa dos 17 anos em diante, né, porque eu sou professora de faculdade na área de estética nesse segmento, quero dizer para vocês que nós buscamos, dentro da nossa formação em estética, a harmonização cultural, né? Perdão, a harmonização corporal. A harmonização corporal, ela vai sempre ser a possibilidade de nós nos mantermos bem com aquele corpo que temos. Ou então fazemos um processo de reeducação alimentar para que nós possamos nos manter bem e saudáveis, sem precisar ficar brigando todo o tempo com o espelho, sem precisar ficar brigando o tempo todo com a sua imagem, né? Porque dentro deste processo todo, nós buscamos nessa faixa etária, infelizmente, agradar mais ao outro do que a nós mesmas. E muitas vezes nós não fazemos aquela dieta por nós mesmas, nós fazemos pelo outro. Algumas pessoas, né, acabam indo para esse agrado ao universo masculino. E mal sabem muitas jovens que os homens se agradam muito mais de curvas do que de linhas retas, né? A gente tem procurado conversar com alguns rapazes, com algumas moças, né? Especialmente dentro da fisioterapia na saúde da mulher, a gente vê que os homens admiram aquelas moças que são muito magrinhas, mas eles gostam daquelas que têm formas mais arredondadas, mais fofinhas, né? Peito e bumbum é o que mais agrada ao homem latino aqui do Brasil. Pode ser que em outros países não seja assim, e às vezes mais uma região, mais a outra. Mas uma mulher que procura se manter especialmente com uma característica que pertence a todas, independente do tipo de corpo, que é ser feliz consigo mesma. Ninguém suporta uma pessoa mal-humorada. Mau humor quer dizer estar com os líquidos corpóreos alterados. O humor com H quer dizer isso, líquidos corporais. Então, se você está de bom humor ou de mau humor, é porque o fluxo sanguíneo do teu corpo não está tão adequado e você acaba tendo dificuldades para a metabolização de algumas coisas, às vezes com dores abdominais, às vezes com dor de cabeça. E se você está com um bom humor, que isso tem que vir de dentro de você e não esperando do outro, né? Porque a gente tem que pensar que quando você chega no momento em que você agrada mais a você mesmo do que ao outro, você vai conseguir agradar o outro, né? Mais do que você imagina. Então, procurar sempre se olhar no espelho, se admirar, agradecer a Deus por você estar bem e você estar viva naquele dia. Buscar as tuas metas, mas também não se judiar demais e pegar chibatas e ficar se açoitando o tempo todo, né? Então eu não vou aparecer mais porque eu estou assim, eu não vou naquela festa por causa disso, não vou aparecer por causa daquilo, não vou à praia com os meus amigos porque eu estou com celulite, com gordura localizada. Tudo isso a estética ajuda vocês, certo? Na harmonização corporal. E o mais é felicidade interna. O mais é a gente gostar da gente mesmo e ser feliz. O mais é a gente provocar no outro aquilo que nós temos de mais feminino. Podemos utilizar um acessório como esse, um acessório como esse, um acessório como esse e um acessório como esse. Alguns desses acessórios ainda são de uso exclusivamente feminino. E é o que nos aproxima mais daquilo que de mais importante nós viemos cumprir aqui nessa existência, que é a valorização do nosso feminino, da nossa feminilidade, sem deixarmos de ser guerreiras, sem deixarmos de ser as pessoas que vão em busca das suas metas, dos seus objetivos, que amorosamente muitas vezes fazem isso, né?
porque se nós formos conversar com os rapazes, né, o universo masculino está perdido, eles não sabem que mulher eles vão tratar. Se ele vai dividir a conta, ele é mal interpretado. Se ele pede para dividir a conta, ele é mal interpretado. Se ele paga a conta, ele é mal interpretado. Se ele abre a porta do carro, é porque ele como é que é? Tem os nomes próprios aí da juventude. Ele está sendo um cavalheiro, está sendo educado, mas ele às vezes é mal interpretado. Então, os homens estão bastante perdidos em saber lidar com essa nova mulher. Então, sejam as guerreiras que vocês querem ser, sejam as mulheres que batalham todos os dias, como eu fui, como muitas são, como nós sempre somos, né? Sem deixar de acreditar no poder do feminino, no poder do salto alto, que não precisa ser tão alto quanto esse, que pode ser assim ou até mais baixinho, desde que você deixe transparecer aquilo que você tem de melhor, que é a sua feminilidade. Ok? Um beijo muito grande. Antes de eu me despedir, quero falar para as meninas lá também, aquele recadinho básico. Você vai adquirir até os 22 anos de idade, até 21 anos você pode ir a um pediatra. Você sabia disso? Na verdade, existe um pediatra chamado epiatra, que é o pediatra dos adolescentes, né? Então, na verdade, depois que a menina menstrua e o menino também já começa com características de aparecimento de pelos pubianos, ele pode ir nesse pediatra de adolescentes. O meu filho tem uma médica que é maravilhosa, a doutora Beatriz, que o atende, né? Então, porque as características são diferentes, gente. Já não é mais aquele bebê, as mães ficam desesperadas porque já não sabem mais que remédio que vai dar, porque o peso já mudou, você já não sabe mais se é criança, se não é, às vezes age como se fosse e às vezes age como se não fosse, né? E aquela confusão toda, aquela ebulição de hormônios. Então, até os 21 anos você ainda é criança, por isso que a emancipação ocorre aos 21 anos. 21 anos você é um adulto jovem. Dali para frente você vai estabelecer características do teu físico. Então, se você não emagreceu tudo o que queria até os 21 anos, se você não fez tudo o que queria até esses 21, procure entre os 21 e 25 estabelecer um peso corpóreo para você e procurar se manter dentro daquilo, procurando fazer aquilo que a gente fala da dieta, que dia quer dizer comer e eta bem, ou é ao contrário, não me lembro bem ao certo, as minhas amigas nutricionistas vão saber dizer isso melhor. Então, procurar se alimentar de maneira adequada, deixar um final de semana para os lanchinhos específicos, né? Para que vocês não acumulem muita gordura corpórea e fiquem com dificuldade depois de perder. Mas e se eu ficar gordinha? Ótimo, se você se gosta, assim, gente, o que é de gosto é regalo da vida, regalo quer dizer presente, né? Então, o que é de gosto é presente da vida. Então, o ideal seria você se sentir bem com você mesmo, independente do tamanho que você está. Mas se está acima do peso, ficar bem-humorada, não jogar esse problema ou essa situação no colo dos outros, resolva você as suas questões, né? Então, a fase adulta ela serve para isso, para que a gente possa resolver nossas questões. E aí, fazendo uma adaptação funcional, você vai ficar bem e feliz por uma vida toda. Esse é um dos segredos da felicidade. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!